A cada noite, minha mãe sussurrava no meu ouvido: "Você é um erro da família. Pena que não te abortei quando tive a chance." Enquanto isso, meu pai doente observava do canto da sala, sorrindo com o meu sofrimento. Por 17 anos, fui prisioneira na minha própria casa. Bom dia, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês assim, como se estivéssemos todos juntos na mesma sala, compartilhando um cafezinho fresquinho. Eu sou Iracema Fontoura da Silveira, tenho 73 anos bem vividos, e hoje moro aqui em Jataí, no coração do Goiás, embora tenha nascido em Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Terra boa aquela, mas a vida me trouxe pra cá, e aqui encontrei meu cantinho de paz. Sabe o que eu mais gosto de fazer hoje em dia? Escrever histórias para crianças. Comecei quase por acidente, quando minha netinha Olívia me pediu para inventar um conto antes de dormir. As palavras fluíram como água de nascente, e desde então não parei mais. Já publiquei 3 livrinhos de forma independente aqui na cidade. Minha mesa de trabalho fica na varanda, aquela que meu finado marido construiu com tanto capricho. De lá, observo o movimento da rua, os passarinhos no quintal, e as ideias vão surgindo naturalmente. Toda manhã, depois do café, sento com meu caderno e começo a rabiscar. Às vezes são personagens novos, outras vezes continuo histórias antigas que as crianças da vizinhança adoram. Minha netinha Olívia sempre diz que meus contos são como abraços em forma de palavras. Que jeito bonito de dizer, não? Isso me enche o coração de alegria. Já escrevi mais de 50 histórias diferentes desde que me aposentei. Algumas ficam guardadas comigo, outras viram esses livrinhos artesanais que vendo na feira da praça, e o dinheiro arrecadado ajuda crianças carentes da nossa comunidade. Foi meu vizinho Geraldo, professor aposentado, quem me incentivou a transformar minhas histórias em livros, lá por 2015. Ele leu alguns dos meus cadernos e disse: "Iracema, isso aqui é pura poesia, tem que sair da gaveta." No começo fiquei acanhada, achando que ninguém ia querer ler as invenções de uma senhora idosa, mas para minha surpresa, os livrinhos fizeram sucesso nas escolas da região. Desde então, não parei mais. Aqui na minha sala, onde estou gravando para vocês, tenho uma estante com exemplares de todos os meus contos. Tem um sobre um menino que conversava com as nuvens, outro de uma tartaruga que viajava pelo mundo levando mensagens. E o meu preferido sobre uma família de passarinhos que construiu seu ninho no chapéu de um espantalho solitário. Cada história carrega um pouquinho da minha vida, das lições que aprendi com o tempo. E por falar em histórias, antes de continuar, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que momento do dia vocês encontraram esse vídeo. Logo cedinho com o café, na hora do almoço, ou já de noitinha, enrolados na coberta. Adoro ler todos os comentários e me sinto tão acolhida, sabendo que pessoas de tantos lugares diferentes tiram um tempinho para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar juntos essa rede de carinho. Hoje quero compartilhar com vocês uma história real, a minha própria história, que guardei dentro de mim por muitos anos. Uma história sobre como as palavras podem machucar mais que qualquer ferida física e como o silêncio de quem deveria nos proteger pode ser ainda mais doloroso. Mas também é uma história sobre encontrar luz mesmo nos dias mais escuros e sobre como o amor pode chegar de onde menos esperamos. Volto minha memória para aquela casinha simples em Dourados, onde as paredes não eram apenas de madeira e tijolos, mas pareciam absorver cada palavra amarga que ecoava dentro delas. Foi lá que aprendi, ainda criança, que às vezes o perigo não vem de estranhos, mas daqueles que deveriam nos amar incondicionalmente. Nasci em 1952, numa casinha simples na periferia de Dourados. Naquele tempo, a cidade ainda era pequena, com ruas de terra e muitas chácaras ao redor. Nossa casa ficava no final de uma rua sem saída, um pouco isolada das outras. Era uma construção de madeira, pintada de azul desbotado, com um terreiro grande na frente, onde as galinhas ciscavam o dia todo. Nos fundos, tínhamos um quintal com pés de manga, goiaba
e um limoeiro que meu pai plantou quando comprou o terreno. Minha mãe, Durvalina Rodrigues da Silveira, era filha de fazendeiros que perderam tudo numa enchente antes dela nascer. Cresceu com aquela mágoa de quem poderia ter tido uma vida melhor. Era uma mulher alta, de cabelos pretos sempre presos num coque apertado e mãos ásperas de tanto trabalhar. Tinha um jeito duro de falar, como se cada palavra fosse uma pedra sendo atirada. Trabalhava como lavadeira para as famílias mais abastadas da cidade. Saía cedinho carregando trouxas de roupa e voltava no final da tarde, sempre cansada, sempre de mau humor. Meu pai, Eustáquio Fontoura, era um homem magro, de olhos fundos e pele amarelada. Desde que me lembro, ele já sofria com problemas no fígado. Quando eu tinha uns 5 anos, a doença piorou tanto que ele não conseguia mais trabalhar na serraria como antes. Passava os dias numa poltrona de palha na sala, olhando para um nada, bebendo seus chás amargos e remédios caseiros que minha mãe preparava. Ele quase não falava. Observava tudo com aqueles olhos opacos, como se estivesse sempre ausente, mesmo estando ali. Tínhamos também meu irmão, Miguel Fontoura da Silveira, 10 anos mais velho que eu. Alto como minha mãe, forte como meu pai era antes da doença. Miguel tinha um jeito calado, mas seus olhos eram diferentes dos do meu pai. Os dele eram vivos, atentos, como se estivesse sempre pronto para defender alguém ou fugir. Era bom nos estudos e trabalhava desde os 12 anos, entregando leite nas casas de manhã cedinho, antes de ir para a escola. Nossa rotina era simples, como a de muitas famílias naquela época. Eu acordava com o cantar do galo, ajudava minha mãe a acender o fogão a lenha para o café, varria o terreiro, dava milho para as galinhas. Depois ia para a pré-escola, uma construção de 2 salas no centro da cidade, onde estudavam juntas crianças de várias idades. A professora Normélia era rigorosa, mas justa. Na escola eu me sentia livre. Era um lugar onde as horas passavam depressa demais. Minhas amigas eram poucas. A principal era Hortência, filha do dono do armazém. Brincávamos de casinha embaixo do pé de manga, fazendo comidinha com folhas e terra. Às vezes, quando minha mãe não estava olhando, a gente pegava retalhos do cesto dela para fazer roupinhas de boneca. Foi aí que aprendi a dar meus primeiros pontos. Também gostava de brincar de pular corda e de esconde-esconde com as crianças da vizinhança. Embora minha mãe não gostasse muito que eu me misturasse com aquela gentinha, como ela dizia. Os dias bonitos da minha infância eram raros, mas preciosos. Como as vezes que Miguel me levava para nadar no córrego nos domingos quentes de verão. Ele me ensinava a boiar, a não ter medo da água. Ou quando minha tia Zenaida, irmã do meu pai, visitava e trazia doces de abóbora com coco que ela mesma fazia. Nesses dias, até minha mãe parecia menos amargurada. Mas a verdade é que a nuvem pesada que pairava sobre nossa casa raramente se dissipava. Começou quando eu tinha uns 6 anos, talvez. Foi sutilmente, como uma garoa fina que vai molhando sem você perceber. Primeiro eram pequenas críticas. Essa menina é lerda demais. Olha o jeito que segura a colher. Parece que nunca aprendeu. Cabelo ruim igual ao do pai. À medida que fui crescendo, as palavras foram ficando mais afiadas. Se eu chegava da escola contando que tinha aprendido algo novo, minha mãe revirava os olhos. De que adianta estudar? Vai acabar lavando roupa para os outros igual a mim. Se eu brincava com minhas bonecas de pano, ela dizia que eu já estava grandinha demais para essas bobagens. Se eu cantarolava enquanto varria o terreiro, vinha a bronca. Calada! Parece um papagaio de tão barulhenta. E tinha o jeito como ela olhava para mim, como se estivesse sempre me medindo e eu nunca alcançasse o tamanho certo. Como se cada coisa que eu fizesse fosse um lembrete de alguma decepção profunda que eu havia causado só por existir. O mais estranho é que com Miguel ela era diferente. Não carinhosa. Acho que minha mãe não sabia ser carinhosa com ninguém, mas havia um certo respeito. Talvez porque ele ajudava nas despesas da casa. Talvez porque ele tivesse o temperamento forte como o dela e não abaixasse a cabeça. Meu pai, daquela poltrona que parecia seu trono e prisão ao mesmo tempo, assistia a tudo.
as críticas, as humilhações, as lágrimas que eu tentava engolir. Às vezes, quando minha mãe estava particularmente cruel, eu olhava para ele, implorando silenciosamente por alguma intervenção, por uma palavra de defesa. Mas o que encontrava era aquele olhar vazio e, às vezes, um pequeno movimento no canto da boca, algo que anos depois entendi ser um sorriso, como se meu sofrimento fosse um espetáculo particular para aliviar o tédio de sua existência confinada. Foi por volta dos meus 8 anos que percebi que algo não estava certo na nossa família. Era o aniversário da filha de uma cliente da minha mãe, e ela tinha sido convidada para ajudar na festa. Levou-me junto. Vi outras mães abraçando suas filhas, elogiando seus vestidos, arrumando seus cabelos com carinho. Vi pais erguendo as crianças nos ombros, girando-as no ar entre risadas, e entendi que aquilo que me faltava tinha um nome: amor. Quando voltamos para casa, perguntei à minha mãe por que ela nunca me abraçava assim. Ela parou de mexer nas roupas que lavava, encarou-me com aqueles olhos duros e disse pela primeira vez aquelas palavras que marcariam minha alma. Porque você é um erro da família, Iracema. Pena que não te abortei quando tive a chance. Eu não sabia direito o que significava abortar, mas entendi o suficiente para que algo se quebrasse dentro de mim naquele dia. Lembro de Miguel estar chegando do trabalho e ouvir aquilo. Vi seus punhos se fecharem, sua mandíbula travar. Ele me pegou pela mão e me levou para fora, para o quintal. Sentamos embaixo do limoeiro e ele ficou um tempão em silêncio, como se não soubesse o que dizer. Finalmente falou: "Não acredite nisso, Iracema. Não acredite." Foi só o que disse, mas naquele momento foi o suficiente para eu aguentar mais um dia. O tempo foi passando, eu crescendo, e a vida seguindo seu curso como as águas do córrego onde nadávamos, às vezes calma, às vezes turbulenta, mas sempre seguindo em frente, porque não há outro caminho para a água senão seguir. Quando completei 13 anos, em 1965, a vida em casa se tornou ainda mais difícil. Estava virando mocinha, meu corpo começando a mudar, e aquela fase já confusa por natureza se tornava um verdadeiro labirinto de dor na nossa casa. Miguel, meu porto seguro, tinha 23 anos e trabalhava como assistente no cartório da cidade. Ele passava cada vez mais tempo fora, chegando tarde, saindo cedo. Hoje entendo que era sua forma de escapar daquele ambiente sufocante. Lembro do dia do meu aniversário de 13 anos. Não houve bolo, nem parabéns. Isso não me surpreendia. Nunca comemorávamos aniversários em casa, mas naquele dia aconteceu algo que ficou marcado em mim. Estava ajudando minha mãe a estender as roupas no varal quando notei uma pequena mancha de sangue na minha calcinha. Minha primeira menstruação havia chegado e eu, sem entender direito o que estava acontecendo, fiquei apavorada. "Mãe!" chamei com a voz trêmula. "Estou sangrando." Ela largou o lençol que estendia, olhou para mim e para a mancha e soltou uma risada seca, sem humor. "Agora sim, está completa a desgraça. Mais uma mulher para sofrer nessa vida." Explicou-me o básico sobre a menstruação com palavras duras, como quem ensina um dever desagradável. Quando terminou, olhou-me de cima a baixo e disse: "Veja só, já está ficando igual à sua avó. Corpo largo, pernas grossas, nenhum homem decente vai te querer assim. Vai acabar com algum bêbado que nem se importa com quem está deitado do lado." Engoli o choro, como tinha aprendido a fazer. De noite, no escuro do quarto que dividia com alguns caixotes de roupas para lavar, chorei silenciosamente enquanto tentava entender por que o simples fato de eu existir parecia causar tanto desgosto à minha mãe. Na escola, as coisas também ficaram mais complicadas. As outras meninas começaram a se interessar por roupas, por festinhas, por meninos. Eu, com minhas roupas simples, muitas vezes remendadas, me sentia cada vez mais deslocada. A professora Normelia havia sido substituída por um professor jovem, o Sr. Aristides, recém-chegado de Campo Grande. Ele notou meu jeito quieto, meu olhar sempre baixo, e um dia me chamou após a aula. "Iracema, você tem facilidade com as letras.
Já pensou em continuar estudando depois do primário? Poderia até ser professora um dia. Aquelas palavras acenderam uma pequena chama dentro de mim. Professora! Imaginei-me como a senhora Normelia, respeitada, sempre limpa e arrumada, com aquele jeito firme mas justo. Voltei para casa quase flutuando com aquela ideia. Durante o jantar, criei coragem e contei. O professor Aristides disse que eu tenho jeito para as letras. Disse que eu poderia ser professora um dia, se continuar estudando. O silêncio que seguiu foi cortado pela risada de minha mãe. Uma risada que não tinha nada de alegria, só de escárnio. Professora? Você? E quem vai pagar esses estudos? Já não basta o sacrifício para manter você na escola primária? Meu pai, da sua poltrona, observava a cena com aquele mesmo olhar estranho de sempre. Minha mãe continuou. Além do mais, olhe para você. Acha mesmo que alguém vai respeitar uma professora com essa cara de assustada, esse cabelo sem vida? As crianças iam fazer picadinho de você no primeiro dia. Então veio a frase, aquela que ela usava como uma faca sempre que queria me cortar mais fundo. Você é um erro da família, Iracema. Pena que não te abortei quando tive a chance. Pelo menos me pouparia de ouvir essas bobagens. Miguel, que estava à mesa conosco, bateu o punho com tanta força que os pratos pularam. Chega! Não aguento mais ouvir isso! Minha mãe virou-se para ele com os olhos faiscando. Você cala essa boca. Enquanto estiver debaixo do meu teto, me respeita. Respeito? Miguel levantou-se, sua voz tremia. A senhora fala de respeito enquanto destrói sua própria filha dia após dia? E você, pai? Vai continuar sentado aí, aproveitando o espetáculo? Meu pai apenas desviou o olhar, aquele meio sorriso inquietante no canto da boca. Miguel jogou o guardanapo na mesa e saiu batendo a porta. Aquela noite foi a primeira grande briga. Não seria a última. Nos meses que se seguiram, a tensão em casa ficou insuportável. Miguel e minha mãe mal se falavam. Ele passava cada vez mais tempo fora, chegando cada vez mais tarde. Quando estávamos sozinhos, ele me dizia para não desistir dos estudos, para não acreditar nas palavras da nossa mãe. Mas eu podia ver em seus olhos que algo estava se quebrando dentro dele também. Em uma tarde de domingo, cerca de 6 meses depois daquela briga, Miguel me chamou para caminhar até o córrego. Sentamos na beirada, os pés na água fresca, como fazíamos quando eu era pequena. Iracema, ele disse, olhando para a água e não para mim. Estou pensando em ir embora. Meu coração gelou. Agarrei seu braço como se pudesse impedi-lo fisicamente de partir. Não, Miguel, por favor. O que vou fazer sem você? Ele finalmente olhou para mim, seus olhos cheios de uma tristeza tão profunda que parecia não ter fundo. Eu não aguento mais, Cecê. Era assim que só ele me chamava, um apelido carinhoso que ninguém mais usava. Aquela casa está me destruindo. Tenho pesadelos todas as noites, acordo suando frio, lembrando de coisas que... Ele parou, como se as palavras estivessem presas na garganta. Que coisas, Miguel? Coisas de quando você ainda nem tinha nascido. Do jeito que ela me tratava, pior até do que trata você. E ele... Sua voz falhou. Ele sempre lá, olhando, se alimentando do sofrimento alheio como um abutre. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas o som da água corrente entre nós. Consegui um emprego em São José do Rio Preto, ele continuou. Uma cidade maior, em São Paulo. O filho do dono do cartório tem negócios lá e me recomendou. Vou ter um salário melhor, posso alugar um quarto decente. Leva eu, supliquei, as lágrimas já escorrendo. Ele passou o braço pelos meus ombros, me abraçando forte. Não posso, Cecê, não agora. Não tenho condições de cuidar de você ainda. Mas prometo, juro pela minha vida, que assim que estiver estabelecido, volto para te buscar. Ele partiu numa manhã de junho de 1966. Acordou antes do amanhecer, colocou suas poucas roupas numa mala de papelão e saiu sem se despedir dos nossos pais. Só a mim ele abraçou longamente, sussurrando no meu ouvido. Seja forte, eu volto para te buscar. Depois que Miguel se foi, foi como se uma comporta tivesse se aberto.
Toda a amargura, toda a crueldade que minha mãe antes dividia entre nós dois, agora tinha apenas um alvo: eu. Está vendo o que você fez? Ela me acusou no mesmo dia em que ele partiu. Seu irmão foi embora por sua causa, por ter que ficar sempre te defendendo. Você espantou a única pessoa decente desta família. Era mentira, eu sabia que era mentira, mas mesmo assim as palavras penetravam como veneno. E agora não havia mais Miguel para contradizê-las, para me dizer que eu não era o erro que ela insistia que eu fosse. As humilhações diárias se intensificaram. Se eu arrumava a casa, nunca estava bom o suficiente. Se preparava a comida, estava sem gosto ou salgada demais. Meu cabelo era feio, minha pele era feia, minha voz era irritante, minha presença era um fardo. E sempre, sempre aquela frase: você é um erro da família. Pena que não te abortei quando tive a chance. Cada dia que passava, eu acreditava um pouco mais naquelas palavras. Comecei a me encolher, a tentar ocupar menos espaço, como se pudesse desaparecer gradualmente e assim aliviar o desgosto que causava. Na escola, parei de levantar a mão para responder às perguntas, mesmo quando sabia as respostas. Comecei a achar que o professor Aristides estava errado, que eu nunca poderia ser nada além daquilo que minha mãe dizia. Uma noite, mais ou menos 1 ano depois da partida de Miguel, eu estava lavando a louça do jantar quando quebrei um prato. Não foi de propósito, escorregou das minhas mãos ensaboadas e se espatifou no chão. Era um prato comum, daqueles de dúzia, mas para minha mãe poderia ter sido uma relíquia de família. Sua desastrada, nem isso consegue fazer direito. Ela veio em minha direção, o rosto contorcido de raiva. Instintivamente, recuei. Ela nunca havia me batido. Suas armas sempre foram as palavras, mais eficientes em causar feridas duradouras. Mas naquele momento, algo em seus olhos me assustou. Por que você não vai embora também? Por que não some daqui como seu irmão fez? Pelo menos ele prestava para alguma coisa, trazia dinheiro para casa. Desculpe, mãe, foi sem querer, tentei dizer, a voz mal saindo. Mãe, eu não sou sua mãe. Mãe cuida, mãe ama. Eu carrego o peso de um erro há quase 15 anos. Você é a prova viva da minha desgraça, sabia disso? Cada vez que olho para você, lembro do maior erro da minha vida. Meu pai, daquela mesma poltrona onde passava seus dias, assistia à cena. E então, aconteceu. Ele sorriu. Não o meio sorriso habitual, mas um sorriso completo, quase alegre, como se estivesse assistindo a um espetáculo particularmente satisfatório. Foi naquele instante, vendo aquele sorriso, que algo despertou dentro de mim. Uma fagulha de raiva, de indignação. Não contra minha mãe, ainda não tinha forças para isso, mas contra aquela situação, contra aquela vida. Pela primeira vez, uma pequena voz dentro da minha cabeça disse: isso não está certo. Não é assim que uma família deve ser. Naquela noite, chorei até adormecer, mas foi um choro diferente. Não apenas de dor, mas também de uma compreensão nascente. Eu precisava sobreviver até Miguel voltar para me buscar, como havia prometido. Precisava aguentar, dia após dia, sem me deixar destruir completamente. E assim, os dias foram passando, se transformando em meses, os meses em anos. Miguel nunca escreveu, nunca telefonou. Aos poucos, a esperança de que ele voltaria para me buscar foi diminuindo, mas nunca desapareceu completamente. Eu me agarrava a ela como um náufrago a um pedaço de madeira em mar aberto. Os 3 anos que se seguiram à partida de Miguel foram os mais sombrios da minha vida. Cada dia era uma batalha para manter acesa aquela pequena chama de esperança. De 1966 a 1969, vivi num limbo de humilhações diárias e ausência de qualquer afeto. Completei o ensino primário, mas não pude continuar estudando como o professor Aristides havia sugerido. Minha mãe foi clara. Você vai trabalhar e ajudar nas despesas da casa, já que seu irmão nos abandonou. Assim, aos 15 anos, comecei a ajudar minha mãe nas lavagens de roupa. Logo, algumas clientes começaram a me pedir para fazer pequenos consertos. Um botão caído aqui, uma barra desfeita ali.
Descobri que tinha habilidade com agulha e linha, algo que havia aprendido sozinha, observando minha mãe nos raros momentos em que ela remendava nossas roupas. Com o tempo, esses pequenos consertos se transformaram em mais uma fonte de renda. Não era muito, mas cada centavo que eu ganhava entregava para minha mãe, esperando talvez conquistar um pouco do seu respeito, um mínimo de aprovação. Mas nada parecia suficiente. "Olha só para essas mãos desajeitadas", ela dizia enquanto examinava um trabalho que eu havia feito. "A senhora Teodora só te deu esse serviço por pena, porque é amiga da Hortência." Hortência, minha amiga de infância, havia se afastado de mim, não por escolha própria, mas porque sua mãe, a senhora Teodora, não gostava que ela frequentasse nossa casa. "Aquela mulher tem um olhar ruim", dizia ela sobre minha mãe, sem saber que eu estava perto o suficiente para ouvir. Mesmo assim, Hortência às vezes conseguia convencer sua mãe a dar alguns trabalhos de costura para mim, como um jeito indireto de me ajudar. Em casa, a situação só piorava. A doença do meu pai se agravou, e ele começou a ter episódios de confusão mental. Às vezes, no meio da noite, acordávamos com seus gritos, delirando sobre dívidas antigas ou pessoas que já haviam morrido. Minha mãe, já amarga por natureza, tornou-se ainda mais irritadiça com o aumento dos cuidados que ele exigia. O mais perturbador, porém, era quando ele estava lúcido. Nesses momentos, aquele sorriso estranho voltava aos seus lábios cada vez que minha mãe me atacava verbalmente. Comecei a perceber um padrão. Quando eu chorava ou mostrava sinais de estar sofrendo, o sorriso dele se alargava. Era como se minha dor alimentasse alguma satisfação doentia dentro dele. Uma tarde, estava costurando na varanda, o único lugar da casa onde havia luz suficiente para enxergar os pontos pequenos. Meu pai estava em sua poltrona, que havíamos arrastado para fora para que ele tomasse um pouco de sol, como recomendado pelo farmacêutico. Estávamos sozinhos, algo raro. De repente, ele falou, sua voz rouca pelo pouco uso. "Ela sempre foi assim, sabia? Mesmo antes de você nascer." Fiquei tão surpresa que larguei a costura no colo. Meu pai quase nunca falava diretamente comigo. "Durvalina sempre foi dura", ele continuou. "Mas depois que Miguel nasceu, piorou. E quando você veio..." "Ah, quando você veio." Ele riu, um som áspero como lixa em madeira. "Ela não queria outro filho. Não queria você. Tentou de tudo para não ter chás, ervas, até se jogar da escada uma vez. Nada funcionou. Você veio mesmo assim, teimosa desde o ventre." Senti o sangue fugir do meu rosto. Uma coisa era ouvir minha mãe dizer que eu era um erro, que ela queria ter me abortado. Outra, completamente diferente, era ouvir meu pai confirmar que não eram apenas palavras cruéis, era a verdade. "Por que o senhor está me contando isso?" perguntei, a voz mal saindo. Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em anos, talvez em toda a minha vida. "Porque gosto de ver o que essas verdades fazem com você, como te quebram um pouquinho mais a cada dia." Naquele momento, entendi completamente o horror da minha situação. Não era apenas minha mãe com sua amargura incontrolável, era também meu pai, silenciosamente se alimentando do meu sofrimento por todos aqueles anos. Dois predadores diferentes, mas igualmente cruéis. Corri para dentro da casa, para o quartinho apertado onde dormia, e chorei como nunca havia chorado antes. Não apenas pelo que acabara de ouvir, mas por finalmente compreender a verdadeira natureza do lar onde cresci. Não era apenas uma casa sem amor. Era um lugar onde minha dor era ativamente desejada, cultivada. À noite, quando minha mãe voltou de entregar as roupas lavadas, meu pai contou a ela sobre nossa conversa, distorcendo tudo, dizendo que eu o havia provocado com perguntas impertinentes sobre o passado. A surra que recebi naquela noite foi a primeira. Minha mãe sempre havia se limitado ao abuso verbal, mas algo naquela situação a fez cruzar uma linha que nunca havia cruzado antes. Os golpes da cinta doeram, deixaram marcas nas minhas costas e pernas que demoraram semanas para desaparecer completamente.
Mas a dor física, por mais intensa que fosse, era quase um alívio comparada à tortura psicológica constante. Pelo menos a dor das pancadas tinha um início e um fim claros. As feridas abertas pelas palavras, essas nunca pareciam cicatrizar completamente. Nos dias que se seguiram, caí num silêncio profundo. Fazia meu trabalho, cuidava da casa, ajudava nas lavagens, costurava, tudo mecanicamente, como se meu corpo estivesse separado da minha mente. À noite, deitada na escuridão, imaginava Miguel em São José do Rio Preto. Teria ele uma vida melhor? Teria se esquecido completamente de mim, da promessa que fez? A esperança de que ele voltaria para me buscar, antes uma chama viva, agora era apenas uma brasa fraca, quase extinta. Foi nessa época que comecei a planejar minha fuga. Não tinha dinheiro. Tudo o que ganhava ia para as mãos da minha mãe. Não tinha para onde ir. Não conhecia ninguém fora de Dourados que pudesse me ajudar. Mas mesmo assim, durante as longas noites de insônia, elaborava planos impossíveis de escape. Aos 17 anos, em 1969, algo aconteceu que mudou o curso da minha vida. A senhora Olinda, uma das clientes mais ricas da minha mãe, viu alguns dos meus trabalhos de costura e ficou impressionada. "Menina, você tem um dom", ela disse, examinando o bordado delicado que eu havia feito na gola de uma camisa. "Na capital, você poderia trabalhar em um ateliê de costura, ganhar um bom dinheiro." A capital, Campo Grande, parecia tão distante quanto a lua para mim. Mas as palavras dela plantaram uma semente na minha mente. E quando 2 semanas depois ela me chamou para uma conversa privada, essa semente começou a germinar. "Iracema", ela disse, "tenho uma sobrinha que mora em Campo Grande e está procurando alguém para ajudar nos cuidados com os filhos pequenos e fazer alguns trabalhos de costura. Pensei em você. Seria um recomeço, longe daqui." Seu olhar era gentil, compreensivo. "Todos na cidade sabem como é sua situação em casa, querida. Não é segredo para ninguém o jeito que sua mãe te trata." Fiquei sem palavras, um misto de vergonha e esperança me deixando paralisada. A senhora Olinda continuou. "Minha sobrinha pode te oferecer um quarto na casa dela, além de um pequeno salário. Não é muito, mas seria um começo. E mais importante, seria uma chance de sair daqui." Aquela oferta era tudo o que eu sonhava, mas o medo me paralisava. E se minha mãe descobrisse? E se me encontrasse depois? E se a vida em Campo Grande fosse ainda pior? "Preciso pensar", respondi com a voz trêmula. A senhora Olinda assentiu, compreensiva. "Pense, querida, mas não demore muito. Minha sobrinha precisa de uma resposta em 2 semanas." Nos dias que se seguiram, vivi um turbilhão interno. A ideia de escapar era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Eu queria desesperadamente aceitar a oferta, mas algo me prendia. Não apenas o medo do desconhecido, mas uma sensação estranha de lealdade distorcida. Como se abandonar aquela casa, por mais terrível que fosse, seria uma traição a algo fundamental em mim. E havia também a promessa de Miguel. E se ele voltasse para me buscar e eu não estivesse mais lá? Como ele me encontraria? Na véspera do dia em que deveria dar minha resposta à senhora Olinda, tive mais uma das muitas discussões terríveis com minha mãe. Ela havia descoberto que eu estava guardando alguns retalhos coloridos embaixo do meu colchão, pedaços de tecido que as clientes descartavam e que eu coletava, sonhando um dia fazer algo bonito com eles. "O que é isso? Está roubando material das clientes?" ela gritou, jogando os retalhos no chão. "Não, mãe, são sobras que iam jogar fora. Não tem valor nenhum." "Não tem valor, assim como você. Mas isso não te dá o direito de pegar o que não é seu. Esses retalhos poderiam ser usados para remendos, poderiam ser vendidos." A discussão escalou rapidamente, com ela jogando na minha cara todas as minhas falhas, reais e imaginárias. E claro, a frase que nunca faltava: "Você é um erro da família. Pena que não te abortei quando tive a chance." Dessa vez, porém, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se consertado. De repente, aquelas palavras que antes me cortavam como facas pareceram perder um pouco do seu poder. "É verdade",
respondi, surpreendendo a ela e a mim mesma. Sou um erro, mas não vou continuar sendo um erro aqui nesta casa. Ela me olhou, momentaneamente desconcertada pela minha resposta inesperada. O que quer dizer com isso? Que vou embora. A senhora Olinda me ofereceu um trabalho em Campo Grande, na casa da sobrinha dela, e eu vou aceitar. Minha mãe caiu na gargalhada, uma risada cruel, desacreditada. Você? Sozinha em Campo Grande? Não duraria uma semana. Vai voltar rastejando na primeira dificuldade, se é que eles realmente te querem lá. Provavelmente é só pena, como tudo que você consegue na vida. As palavras dela deveriam ter me ferido, mas estranhamente me fortaleceram. Naquele momento, tomei minha decisão. Iria embora, custasse o que custasse. No dia seguinte, procurei a senhora Olinda e aceitei sua oferta. Ela ficou radiante, dizendo que eu tinha feito a escolha certa, que uma moça jovem como eu merecia uma chance melhor na vida. Combinamos que eu partiria em segredo, no domingo seguinte. A sobrinha dela enviaria dinheiro para a passagem de ônibus e eu deveria estar na rodoviária às 5 da manhã, antes que minha mãe acordasse. Durante aquela semana, vivia em estado de alerta constante, temendo que minha mãe de alguma forma descobrisse meus planos. Ela parecia desconfiar de algo. Me observava com mais atenção que o normal. Fazia perguntas sobre para onde eu ia quando saía para entregar costuras. Meu pai, por sua vez, voltara ao seu silêncio habitual, mas seu olhar me seguia pela casa, como se pudesse ler meus pensamentos. Na noite de sábado, véspera da minha partida, não consegui dormir. Arrumei minhas poucas roupas em uma trouxa pequena, guardei a única foto que tinha de Miguel, tirada numa quermesse anos antes, e os retalhos coloridos que havia conseguido salvar. Não era muito, mas era tudo que eu tinha. Às 4 da manhã, levantei-me silenciosamente. A casa estava em completo silêncio. Peguei minha trouxa e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. Apesar de tudo, aquela era a única casa que eu conhecia. Por um breve momento, hesitei. Então, lembrei-me das palavras da minha mãe, do sorriso do meu pai, de todas as vezes que chorei silenciosamente no escuro. Dei um passo para fora e fechei a porta atrás de mim. Estava escuro ainda, mas o céu começava a clarear no horizonte. Caminhei rápido pelas ruas vazias de Dourados, o coração batendo acelerado. A cada esquina, imaginava ouvir passos atrás de mim. Imaginava minha mãe me alcançando, me arrastando de volta para aquele inferno. Mas ninguém veio. Cheguei à rodoviária e pela primeira vez na vida senti algo parecido com liberdade. Era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. O ônibus para Campo Grande partiu pontualmente às 5h30. Sentada junto à janela, vi Dourados desaparecer na distância. Silenciosamente, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais voltaria àquela casa, nunca mais seria aquela menina assustada e quebrada. Enquanto o ônibus seguia pela estrada, tirei da bolsa um dos retalhos coloridos que havia guardado, um pedaço de tecido vermelho vivo, brilhante como uma chama. Segurei-o com força entre os dedos, como um talismã de boa sorte para a nova vida que estava prestes a começar. O que eu não sabia, enquanto deixava Dourados para trás, era que o destino tinha planos diferentes dos meus. E que Miguel, o irmão que eu achava que havia me esquecido completamente, estava prestes a reentrar na minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Cheguei a Campo Grande numa tarde quente de domingo. A rodoviária estava cheia, barulhenta, intimidadora para uma menina do interior que raramente saíra do seu bairro. Conforme combinado, a sobrinha da senhora Olinda, Dona Zenaide, estaria me esperando. Segurando minha pequena trouxa com força, procurei entre os rostos desconhecidos algum sinal de boas-vindas. Após alguns minutos de angústia, uma mulher de uns 40 anos se aproximou. Você deve ser a Iracema, não é? Sou Zenaide, sobrinha da Olinda. Seu sorriso era gentil, mas seus olhos me avaliavam com curiosidade. Notei como examinou meu vestido simples, meus cabelos presos num coque mal feito, minhas mãos ásperas de tanto trabalho. Senti vergonha
como se de repente me visse pelos olhos dela. Uma moça caipira, sem graça, assustada. A casa de Dona Zenaide ficava num bairro de classe média da cidade. Era maior e mais bonita que qualquer residência que eu já tinha visto de perto. Tinha 2 andares, um jardim pequeno, mas bem cuidado na frente, e móveis que pareciam saídos das revistas que às vezes via na casa das clientes da minha mãe. Você vai ficar no quartinho dos fundos, explicou Dona Zenaide, me conduzindo através da cozinha espaçosa até um pequeno quarto adjacente à área de serviço. Era simples, uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma mesa com uma cadeira, mas para mim parecia um palácio. Pela primeira vez na vida, eu teria um quarto só meu, uma porta que poderia fechar, um espaço onde ninguém gritaria comigo. O banheiro é ali. Ela apontou para uma porta ao lado. Você o compartilha com a cozinheira, que vem só durante o dia. Seu trabalho será cuidar das crianças. Juliano tem 6 anos e Clarice tem 4, e fazer pequenos consertos nas roupas da família. Nada complicado. Nos primeiros dias, vivi num estado de alerta constante. A cada som mais alto, a cada porta que batia, esperava ouvir os gritos da minha mãe. À noite, acordava sobressaltada, pensando ter ouvido aquela frase terrível que ela repetia. Demorei para entender que estava segura, que ninguém ali sabia onde eu estava. As crianças eram adoráveis. Juliano, esperto e cheio de energia, estava sempre inventando brincadeiras. Clarice, mais quieta, gostava de se sentar ao meu lado enquanto eu costurava, fascinada pelo movimento da agulha entrando e saindo do tecido. Aos poucos, fui me apaixonando por aquelas crianças, encontrando nelas uma pureza e alegria que pensei que não existissem mais no mundo. O marido de Dona Zenaide, seu Olívio, era comerciante de tecidos. Tinha uma loja no centro da cidade e viajava frequentemente para São Paulo para comprar mercadorias. Era um homem reservado, educado, mas distante. Falava comigo apenas o necessário, sempre me tratando como a moça, nunca pelo nome. 1 mês após minha chegada, quando já começava a me adaptar à nova vida, aconteceu algo que abalou minha recém-conquistada sensação de segurança. Estava na sala, dobrando algumas roupas que havia passado, quando o telefone tocou. Dona Zenaide atendeu e, do outro lado da sala, pude ouvir sua voz mudar de tom. Sim, Olinda. Não imaginei que... Claro, entendo a situação. Sim, ela está aqui. Bem, isso complica as coisas. Meu coração disparou. Pela expressão no rosto de Dona Zenaide, soube imediatamente que algo havia acontecido em Dourados, algo relacionado a mim. Quando ela desligou, veio até mim com um olhar preocupado. Iracema, preciso conversar com você. Minha tia acabou de ligar. Sua mãe descobriu que você está aqui comigo. O mundo pareceu desabar. Minhas mãos começaram a tremer tanto que deixei cair a camisa que estava dobrando. Como ela descobriu? Perguntei, a voz mal saindo. Parece que a cidade é pequena demais para segredos. Alguém comentou que a viu na rodoviária naquela manhã. Sua mãe foi até a casa da minha tia e fez um escândalo, exigindo saber onde você estava. Fechei os olhos, imaginando a cena. Conhecia bem o temperamento explosivo da minha mãe. E agora? Perguntei, temendo a resposta. Dona Zenaide suspirou, sentando-se ao meu lado no sofá. Olha, Iracema, eu te acolhi porque minha tia me pediu, porque fiquei comovida com sua história. Mas não posso me meter em problemas familiares. Sua mãe é sua responsável legal. Você ainda é menor de idade. Se ela exigir que você volte... Não consegui conter as lágrimas. A ideia de voltar para aquela casa, para aquele inferno, era insuportável. Por favor, supliquei. Não me mande de volta. Faço qualquer coisa, trabalho ainda mais, não preciso de salário, só não me mande de volta para lá. Dona Zenaide parecia genuinamente comovida, mas também desconfortável com a situação. Vamos fazer assim. Vou conversar com meu marido quando ele voltar de viagem. Enquanto isso, você continua aqui. Mas preciso que entenda, Iracema. Se sua mãe decidir vir até aqui buscar você, ou se envolver a polícia, não há muito que possamos fazer. Aquela noite foi uma das piores da minha vida. Trancada no meu quartinho, imaginei todos os cenários possíveis.
todos terminando com meu retorno forçado a Dourados. A liberdade que mal havia provado seria arrancada de mim. E dessa vez, minha mãe estaria ainda mais furiosa, ainda mais cruel. No dia seguinte, Dona Zenaide me chamou novamente. Seu rosto estava sério, preocupado. Meu marido voltou mais cedo de viagem. Conversamos sobre sua situação e... Ela hesitou, buscando as palavras certas. Ele acha melhor você não continuar aqui. Diz que não quer problemas com a justiça ou com sua família. Foi como receber um soco no estômago. Tentei falar, mas as palavras simplesmente não saíam. Entenda, Iracema. Temos nossas próprias crianças para proteger. Se sua mãe for o tipo de pessoa que você descreve, não queremos ela fazendo escândalos na nossa porta, assustando Juliano e Clarice. Senti uma onda de desespero me engolindo. Estava sozinha numa cidade estranha, sem dinheiro, sem amigos, sem para onde ir. A pequena chama de esperança que havia acendido dentro de mim começava a se extinguir. Quanto tempo? Quanto tempo tenho antes de precisar sair? Consegui perguntar, a voz entrecortada pelos soluços que tentava conter. Olívio disse que você tem 1 semana para encontrar outro lugar. Lamento muito, Iracema. 1 semana. 7 dias para encontrar um milagre. Passei aquela tarde caminhando sem rumo pelas ruas do bairro, perdida nos meus pensamentos. Não podia voltar para Dourados. Preferia viver nas ruas de Campo Grande a enfrentar novamente o olhar de desprezo da minha mãe, o sorriso sádico do meu pai. Mas para onde ir? O pouco dinheiro que havia recebido como pagamento pelo primeiro mês de trabalho não seria suficiente para alugar nem mesmo um quarto de pensão por muito tempo. Não conhecia ninguém na cidade, além da família de Dona Zenaide. Estava completamente só. Voltei para a casa quando já estava escurecendo. Aquela noite nem consegui jantar. O nó na minha garganta era tão grande que mal conseguia engolir água. Sentei-me na cama, abraçando os joelhos, e deixei as lágrimas virem, silenciosas, desesperadas. Em algum momento adormeci, exausta pelo choro. Tive um sonho estranho, vívido. Estava de volta ao córrego em Dourados, aquele onde Miguel e eu costumávamos nadar. Ele estava lá, sentado na margem, os pés na água, como naquele último dia antes de partir. Olhava para mim com aqueles olhos tristes, mas determinados. Eu prometi, Cecê, ele dizia no sonho. Prometi que voltaria para te buscar. Acordei com batidas na porta do quarto. Confusa, olhei para o pequeno relógio na mesa de cabeceira. Eram quase 10 da manhã. Havia dormido muito além do meu horário normal, perdido a hora de levar as crianças para da escola. Iracema, a voz de Dona Zenaide do outro lado da porta parecia estranhamente hesitante. Tem alguém aqui querendo falar com você. Meu coração gelou. Seria minha mãe? Teria ela descoberto o endereço e vindo me buscar pessoalmente? Levantei-me num pulo, procurando freneticamente por algo para vestir sobre a camisola. Já vou, respondi, a voz trêmula de medo. Vesti-me às pressas, tentando controlar o tremor nas mãos. Respirei fundo várias vezes, tentando me preparar para o confronto que estava por vir. Mas nada, absolutamente nada poderia me preparar para o que encontrei ao abrir a porta. Ali, parado na sala de estar, estava Miguel. Meu irmão, 10 anos mais velho, 10 anos ausente. O mesmo rosto, mas diferente, mais maduro, marcado pelo tempo e por experiências que eu não conhecia. Os mesmos olhos, porém, intensos, determinados. Cecê, ele disse, e naquela única palavra estava todo o tempo perdido, toda a saudade acumulada. Fiquei paralisada, incapaz de me mover, de falar, quase de respirar. Era como se estivesse vendo um fantasma, uma aparição saída diretamente dos meus sonhos mais desesperados. Como você me encontrou? Consegui finalmente perguntar. Voltei a Dourados há 3 dias, ele explicou, dando um passo em minha direção. Fui até nossa casa e... Sua voz falhou por um momento. E ela me contou que você tinha fugido,
que estava aqui em Campo Grande, na casa de parentes de uma tal senhora Olinda. Dona Zenaide, parada a alguns passos de distância, observava a cena com evidente desconforto. Você é mesmo irmão dela? Perguntou cautelosa. Miguel tirou do bolso uma carteira de identidade e mostrou a ela. Miguel Fontoura da Silveira, irmão mais velho de Iracema. Ainda em choque, consegui finalmente me mover. Dei alguns passos hesitantes em direção a ele e, de repente, como se uma represa tivesse se rompido, corri para seus braços. O abraço que ele me deu foi tão forte, tão desesperado, que quase doeu. Mas era uma dor boa, a dor de finalmente estar em casa, mesmo longe de casa. Você voltou, murmurei contra seu peito, as lágrimas agora correndo livremente. Você realmente voltou. Eu prometi, não prometi? Ele respondeu, a voz embargada pela emoção. Demorei mais do que planejava, muito mais, mas estou aqui agora. Vim te buscar, como prometi. Nos separamos depois do que pareceu uma eternidade. Só então notei que havia mais alguém na sala. Um homem de terno, parado discretamente perto da porta. Miguel seguiu meu olhar e fez um gesto para que o homem se aproximasse. Este é o Dr. Juvenal, apresentou. Ele é advogado. Está me ajudando com a situação. Olhei confusa de um para o outro. Que situação? Perguntei. Miguel e o advogado trocaram um olhar significativo. Foi o Dr. Juvenal quem respondeu. Seu irmão contratou meus serviços para resolver duas questões. Primeiro, garantir que você não seja obrigada a voltar para a casa de seus pais, mesmo sendo menor de idade. Segundo, apurar possíveis crimes de maus-tratos e negligência. A palavra crimes ecoou na minha mente. Nunca havia pensado no que sofri como algo que pudesse ser levado à justiça. É possível isso? Perguntei incrédula. Sim, respondeu o advogado. Com testemunhas dispostas a confirmar os maus-tratos e considerando que você já tem 17 anos, podemos conseguir sua emancipação legal. Seu irmão se ofereceu para ser seu guardião até a maioridade. Foi então que notei algo diferente em Miguel. Não era apenas a maturidade natural dos anos passados. Havia uma aura de prosperidade ao seu redor. O terno bem cortado, o relógio no pulso, a postura confiante. Ele havia mudado, e muito. Miguel, como você conseguiu contratar um advogado? Perguntei, ainda processando tudo aquilo. Ele sorriu, um sorriso triste, mas orgulhoso. As coisas deram certo para mim em São José do Rio Preto, CC. Muito melhor do que eu poderia imaginar. Comecei como assistente no cartório, como te contei, mas logo fui promovido. O dono me incentivou a estudar, consegui terminar os estudos à noite. Depois comecei a investir em pequenos negócios. Agora tenho minha própria empresa de materiais de construção. Uma onda de alívio e gratidão me invadiu. Meu irmão não apenas havia sobrevivido, havia prosperado. E agora estava ali, cumprindo a promessa feita anos antes. Por que demorou tanto? Não pude deixar de perguntar, uma sombra de mágoa ainda presente. Por que nunca escreveu, nunca telefonou? O rosto de Miguel se fechou, uma dor antiga refletida em seus olhos. Nos primeiros anos, estava apenas sobrevivendo, tentando me estabelecer. Depois, ele hesitou. Depois, a vergonha me impediu. Vergonha de ter deixado você lá por tanto tempo. E medo também. Medo de voltar e não conseguir te tirar de lá, de falhar com você novamente. Ele pegou minhas mãos entre as suas. Mas estou aqui agora, CC, e não vou embora sem você. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não de dor, mas de alívio. Anos de medo, de abandono, de abuso, pareciam estar finalmente chegando ao fim. A luz no fim do túnel não era apenas uma ilusão, era real, era Miguel, era a chance de uma nova vida. Dona Zenaide, que havia assistido a toda a cena em silêncio, pigarreou discretamente. Bem, parece que as coisas estão se resolvendo de uma forma inesperada. Se vocês precisarem de alguns dias até organizarem tudo... Miguel se virou para ela.
Agradeço a hospitalidade que ofereceu à minha irmã, senhora. Mas se não se importa, gostaria de levá-la comigo hoje mesmo. Estou hospedado num hotel no centro. Há espaço suficiente para nós dois até resolvermos a situação legal. O advogado acrescentou: seria melhor, de fato, que a senhorita Iracema viesse conosco. Caso os pais tentem alguma medida legal para forçar seu retorno, estando sob a proteção do irmão e com um processo de emancipação em andamento, ela estará mais segura. 2 horas depois, eu estava saindo daquela casa, levando comigo a pequena trouxa com que havia chegado, acrescida apenas de um desenho que Clarice havia feito para mim, uma figura de palito representando a mim, com um grande sorriso no rosto. No carro de Miguel, a caminho do hotel, uma sensação de irrealidade me envolvia. Era como se estivesse sonhando, como se a qualquer momento fosse acordar de volta naquele quartinho sufocante em Dourados. Vai ficar tudo bem agora, Cecê, Miguel disse, como se lesse meus pensamentos. Prometo. Naquela noite, hospedada num quarto de hotel mais luxuoso do que qualquer lugar onde eu já havia estado, chorei novamente. Mas eram lágrimas diferentes, não de desespero, mas de alívio, de esperança, de um peso enorme sendo finalmente retirado dos meus ombros. Do outro lado da parede, eu sabia que Miguel também chorava. Podia ouvir seus soluços abafados, a culpa e o alívio misturados em cada um deles. Estávamos ambos quebrados, marcados pelo mesmo inferno, mas de alguma forma juntos talvez pudéssemos nos reconstruir. Talvez pudéssemos finalmente deixar para trás aquela casa onde as paredes ecoavam com palavras cruéis, onde um homem doente sorria com o sofrimento alheio, onde uma mulher amarga transformava sua própria amargura em armas contra seus filhos. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muitos anos eu me permiti ter esperança. Uma esperança real, tangível, com o rosto do meu irmão e a promessa de dias melhores. As 2 semanas que se seguiram ao meu reencontro com Miguel foram intensas e transformadoras. Hospedados naquele hotel no centro de Campo Grande, começamos o processo de reconstrução, não apenas da minha situação legal, mas também do vínculo que havia sido interrompido por tanto tempo. À noite, conversávamos por horas. Miguel me contou sobre sua vida em São José do Rio Preto. Como foi difícil no início, dormindo num quartinho nos fundos do cartório, economizando cada centavo. Como conheceu seu mentor, o Sr. Agenor, dono do cartório que viu potencial nele e o incentivou a estudar. Como, aos poucos, foi conquistando confiança e respeito, até surgir a oportunidade de investir numa pequena loja de materiais de construção que estava à beira da falência. Foi um risco enorme, ele explicou. Investi todas as minhas economias. Nos primeiros meses, achei que tinha cometido o maior erro da minha vida. Mas então, as coisas começaram a melhorar. O boom da construção civil ajudou. Em 3 anos, abri uma segunda loja. Agora tenho 4. Ouvi tudo maravilhada, orgulhosa do meu irmão. Mas havia uma pergunta que não me deixava, que voltava sempre. Por que não tentou me contatar antes? Mesmo que não pudesse me buscar ainda, uma carta, um telefonema. Miguel desviou o olhar, a culpa visível em seu rosto. No começo, estava apenas sobrevivendo, Cecê. Mal tinha dinheiro para me alimentar, quanto mais para viajar. Depois veio o medo. Medo de que, se eu aparecesse, mas não pudesse te levar ainda, acabaria te dando esperanças falsas. Ou pior, que provocaria mais raiva nela, que você sofreria ainda mais por minha causa. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E havia também a vergonha. A cada ano que passava, ficava mais difícil justificar minha ausência. Como explicar que seu irmão, que prometeu voltar para te buscar, estava prosperando em outra cidade enquanto você continuava naquele inferno? Acabei preso numa espiral de culpa e procrastinação, sempre dizendo a mim mesmo, só mais alguns meses, quando estiver mais estável. Ele pegou minhas mãos entre as suas. Não há desculpa suficiente, Cecê. Falhei com você. Mas estou aqui agora e vou passar o resto da minha vida compensando esse tempo perdido.
Enquanto reaprendíamos a ser irmãos, o doutor Juvenal trabalhava incansavelmente no processo legal. Ele entrou com um pedido de emancipação judicial para mim, usando como base os maus tratos sofridos e o fato de que Miguel, como familiar próspero e de boa reputação, estava disposto a ser meu guardião até eu completar 18 anos. O caso é forte, explicou o advogado numa de nossas reuniões. Temos testemunhas em Dourados dispostas a confirmar os abusos. A senhora Olinda, sua amiga Hortência, até mesmo alguns vizinhos. E o fato de você já ter 17 anos ajuda muito. Os juízes são mais propensos a conceder emancipação quando o menor está próximo da maioridade. Mas a batalha legal era apenas parte do processo. A verdadeira reviravolta ainda estava por vir, na forma de um confronto que eu temia e, ao mesmo tempo, sabia ser inevitável. Numa tarde chuvosa de agosto, pouco mais de 2 semanas após nosso reencontro, estava no quarto do hotel lendo um livro que Miguel havia me dado. O primeiro romance que eu possuía na vida, quando batidas fortes na porta me sobressaltaram. Iracema? Sou eu. A voz de Miguel soou tensa, urgente. Abri a porta e encontrei meu irmão pálido, uma expressão que misturava raiva e determinação em seu rosto. O que houve? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Eles estão aqui, respondeu simplesmente. Nossos pais. Estão na recepção do hotel. O mundo pareceu girar ao meu redor. Meus joelhos fraquejaram e tive que me apoiar na parede para não cair. Como eles descobriram? Não sei. Talvez tenham seguido a pista do advogado, talvez alguém em Dourados tenha comentado. O importante é, estão aqui e exigindo te ver. Fechei os olhos, tentando controlar o pânico que crescia dentro de mim. Todas as noites, desde que fugi, havia temido esse momento. Nos meus pesadelos, minha mãe me arrastava de volta para Dourados, me trancava naquele quartinho apertado, e as humilhações recomeçavam, piores que antes. Não quero vê-los, murmurei, a voz trêmula. Miguel se aproximou, colocando as mãos nos meus ombros. Olha para mim, Cecê. Seus olhos encontraram os meus, firmes, determinados. Você não precisa vê-los se não quiser. Posso mandá-los embora agora mesmo. Mas... Ele hesitou. Mas o quê? Mas talvez seja a hora de enfrentá-los. De dizer tudo o que você guardou por tantos anos. De mostrar que não é mais aquela menina assustada. O doutor Juvenal acha que um confronto direto, com testemunhas, pode até fortalecer nosso caso. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A ideia de estar novamente diante deles, especialmente dela, me aterrorizava. Mas Miguel tinha razão. Eu não era mais aquela menina indefesa. Tinha ele ao meu lado agora. Tinha o apoio legal do doutor Juvenal. Estava pela primeira vez na vida em posição de força. Vou descer, decidi finalmente. Mas você fica comigo o tempo todo. Nem que tentassem me arrastar para longe, prometeu. Descemos à recepção do hotel, meu coração batendo tão forte que achei que poderia ser ouvido por todos. E lá estavam eles, como fantasmas materializados dos meus pesadelos. Minha mãe, Durvalina, parecia ainda mais amarga, as linhas em seu rosto aprofundadas pela raiva constante. E ao lado dela, numa cadeira de rodas, o que me chocou profundamente, estava meu pai, Eustáquio. A doença havia claramente piorado. Estava ainda mais magro, a pele amarelada como pergaminho velho, os olhos fundos, mas aquele olhar, aquele brilho estranho, permanecia o mesmo. Minha mãe foi a primeira a me ver. Seu rosto se contorceu numa expressão que misturava raiva e algo que, surpreendentemente, parecia alívio. Aí está você, exclamou levantando-se. Finalmente encontramos a fugitiva. Antes que pudesse continuar, Miguel deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre mim e ela. Não dê mais um passo. Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de autoridade. Não estamos em Dourados agora. Não estamos na sua casa. Aqui você não dá as ordens. Ela parou, momentaneamente desconcertada pela firmeza de Miguel.
Recuperou-se rapidamente, porém. Você sumiu por anos, abandonou sua família e agora volta para roubar minha filha? Roubar? Miguel deixou escapar uma risada amarga. Roubar implica que ela seja sua propriedade. Iracema é uma pessoa, não um objeto que você possui. O doutor Juvenal, que havia sido chamado e chegara discretamente durante nossa descida, aproximou-se. Senhora Durvalina, senhor Eustáquio, sou o doutor Juvenal Mendes, advogado representando os interesses da senhorita Iracema. Sugiro que tenhamos esta conversa em um local mais privado. O hotel nos cedeu uma sala de reuniões. Minha mãe olhou para o advogado com desconfiança, mas assentiu. Meu pai permaneceu em silêncio, aqueles olhos observadores seguindo cada movimento. Na sala de reuniões, sentamos todos à mesa, eu e Miguel de um lado, meus pais do outro, o doutor Juvenal na cabeceira. A tensão era palpável, como eletricidade no ar antes de uma tempestade. Vamos direto ao ponto, começou o advogado. Entramos com um pedido de emancipação judicial para Iracema, baseado em evidências de maus tratos psicológicos e negligência parental. Maus tratos? Minha mãe explodiu. Eu trabalhei como uma condenada para criar essa ingrata. Lavei roupa para fora até minhas mãos sangrarem. E é assim que ela agradece? Fugindo como uma criminosa, espalhando mentiras? Mentiras? Foi minha vez de falar, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Minha voz saiu firme, clara, sem o tremor habitual. Que mentiras, mãe, sobre as humilhações diárias, sobre ser chamada de erro, de fardo, de desgraça da família todos os dias da minha vida, sobre ouvir que você queria ter me abortado. Ela empalideceu, não esperando que eu falasse com tanta clareza. Você distorce tudo, tentou se defender, mas sua voz havia perdido um pouco da força. Eu sou sua mãe, tenho o direito. Não, interrompi, uma coragem que nunca soube que tinha tomando conta de mim. Ser mãe não te dá o direito de destruir sua filha dia após dia. Ser mãe significa proteger, não machucar. Meu pai, que até então permanecera calado, deixou escapar um som, algo entre uma risada e um grunhido. Todos os olhares se voltaram para ele. Ela sempre foi assim, disse ele, a voz fraca, mas carregada de malícia. Sempre se fazendo de vítima. Igualzinha a você, Miguel, quando era criança, choramingando pelos cantos, implorando por migalhas de atenção. Miguel enrijeceu ao meu lado. Vi seu maxilar travar, os nós dos dedos ficarem brancos de tanto apertar os punhos. Você, ele disse, encarando nosso pai, você é o pior de todos. Pelo menos ela mostrava o que era, cruel, amarga, direta em seu ódio. Mas você se alimentava silenciosamente do nosso sofrimento. Observava tudo com aquele sorriso nojento, como se fosse um espetáculo montado só para seu entretenimento. Meu pai não negou. Pelo contrário, aquele sorriso característico apareceu no canto de sua boca. O que mais eu poderia fazer, preso naquela poltrona? A vida me deu limões, fiz minha limonada. A frieza daquela confissão, a admissão casual de ter encontrado prazer no sofrimento dos próprios filhos, deixou todos momentaneamente sem palavras. Foi o doutor Juvenal quem quebrou o silêncio, sua voz profissional mascarando o choque que certamente sentia. Bem, creio que essa declaração apenas fortalece nosso caso. Senhora Durvalina, senhor Eustáquio, vim preparado para uma negociação, mas vejo que talvez não seja necessário. Com o que acabo de presenciar, somado aos depoimentos que já coletamos em Dourados, estou ainda mais confiante de que o juiz concederá a emancipação. Minha mãe pareceu murchar diante de nossos olhos, como se de repente o peso de todos aqueles anos, de toda aquela amargura, finalmente a tivesse vencido. — O que você quer, Iracema? Perguntou a voz subitamente cansada. Quer nos punir? Quer nos ver presos? É isso que você e seu advogado estão planejando? Olhei para ela. Realmente olhei, talvez pela primeira vez na vida.
Vi uma mulher envelhecida antes do tempo, consumida por ressentimentos, incapaz de dar ou receber amor. E senti, surpreendentemente, não ódio, mas pena. Não quero punição, respondi sinceramente. Só quero minha liberdade. Quero seguir minha vida longe de vocês, longe daquela casa, daquelas memórias. Se concordarem com minha emancipação sem contestar, não levaremos o caso além disso. Houve um momento de silêncio tenso. Então, para surpresa de todos, foi meu pai quem falou. Deixe-a ir, Durvalina. Já não temos mais nada a oferecer a ela. Nunca tivemos. Minha mãe olhou para ele, depois para mim, depois para Miguel. Seus ombros caíram em derrota. Faça como quiser, disse finalmente. Sempre fez mesmo. O doutor Juvenal, eficiente como sempre, já tinha os documentos preparados. Um termo em que meus pais reconheciam os maus tratos e concordavam com minha emancipação, renunciando a qualquer direito parental sobre mim. Em troca, eu renunciava ao direito de processá-los criminalmente pelos abusos sofridos. Enquanto eles assinavam, um por um, senti um peso enorme sendo retirado dos meus ombros. Não era o final que eu havia imaginado. Não havia gritos, não havia revanche dramática. Apenas uma resolução silenciosa, o reconhecimento mútuo de que alguns laços são melhor cortados que remendados. Quando terminaram, minha mãe levantou-se, os olhos evitando os meus. Vamos, Eustáquio, disse, tomando o controle da cadeira de rodas. Mas antes de sair, parou e, sem olhar para trás, acrescentou. Pelo menos você teve seu irmão. Eu nunca tive ninguém. Foi a coisa mais próxima de uma explicação, de um pedido de desculpas, que eu jamais receberia dela. E de alguma forma, foi suficiente. Eles saíram da sala, saíram da minha vida, e eu não os veria novamente por muitos, muitos anos. Depois que se foram, Miguel me abraçou forte, sem dizer nada. Não havia necessidade de palavras. Havíamos juntos fechado um capítulo doloroso de nossas vidas. E agora era hora de começar a escrever um novo. 2 semanas depois, o juiz concedeu minha emancipação. Aos 17 anos, era legalmente reconhecida como adulta, livre para tomar minhas próprias decisões, para construir meu próprio caminho. Miguel me ofereceu 2 opções. Pode vir comigo para São José do Rio Preto, morar na minha casa, terminar seus estudos lá. Ou, se preferir ficar mais perto de onde cresceu, posso te ajudar a se estabelecer aqui, em Campo Grande. Pensei por alguns dias. Rio Preto significava um recomeço completo, longe de qualquer lembrança do passado. Mas também significava estar numa cidade onde não conhecia ninguém além de Miguel, dependendo totalmente dele. Acho que prefiro ficar em Campo Grande, decidi finalmente. Já comecei a construir algo aqui, e gosto da ideia de estar perto o suficiente de Dourados para lembrar de onde vim, mas longe o suficiente para não ter que voltar. Miguel entendeu e apoiou minha decisão. Alugou para mim um pequeno apartamento no centro da cidade, próximo a uma escola onde me matriculei para completar meus estudos. Além disso, usando seus contatos comerciais, conseguiu para mim um emprego de meio período numa loja de tecidos. É um começo, disse ele. Um pequeno degrau para você construir sua independência. Antes de voltar para São José do Rio Preto, Miguel me deixou com algo que mudaria minha vida. Uma máquina de costura nova, reluzente, muito diferente daquela velha que minha mãe às vezes me deixava usar. Para você desenvolver seu talento, explicou. Quem sabe um dia não abre seu próprio ateliê? Nos despedimos com a promessa de visitas frequentes, de telefonemas semanais, de nunca mais perdermos o contato um com o outro. E assim começou minha nova vida. Aos 17 anos, emancipada, estudando, trabalhando, costurando nas horas vagas, aprendendo a ser uma pessoa completa, não apenas o reflexo distorcido que via nos olhos da minha mãe. O caminho não foi fácil. Houve noites de solidão, momentos de dúvida, pesadelos em que ainda estava presa naquela casa em Dourados. Mas pela primeira vez tinha controle sobre meu destino. Podia escolher para onde ir, o que fazer, quem ser.
Em 1970, menos de um ano após minha emancipação, recebi a notícia da morte do meu pai. A doença finalmente o venceu. Não fui ao funeral. Não senti nem alegria nem tristeza, apenas um vazio estranho, como se uma porta que já estava fechada tivesse sido finalmente trancada. Miguel foi ao enterro e me contou depois que nossa mãe parecia perdida, como se não soubesse o que fazer agora que não tinha mais o marido para cuidar, a filha para criticar. Senti pena dela, mas mantive minha distância. Algumas feridas precisam de muito mais que tempo para cicatrizar completamente. Nos anos que se seguiram, dediquei-me aos estudos e ao trabalho. Completei o ensino médio, fiz cursos de corte e costura, aprimorei minhas habilidades. A pequena loja de tecidos onde trabalhava tornou-se meu segundo lar, e a Dona Odete, uma espécie de mentora. Foi ela quem me incentivou a fazer minhas primeiras peças para vender. Inicialmente pequenos consertos e ajustes, depois vestidos simples, finalmente criações mais elaboradas. Aos poucos, construí uma pequena clientela fiel, mulheres que apreciavam o cuidado e o carinho que eu colocava em cada ponto. Miguel continuou sendo meu porto seguro, meu apoio nos momentos difíceis. Visitava-me regularmente, investia nos meus projetos, celebrava minhas pequenas vitórias. Mais que irmão, tornou-se o pai que nunca tive. Não no sentido de autoridade, mas de proteção, de orientação amorosa, de presença constante. E foi assim, passo a passo, dia após dia, que reconstruí minha vida a partir dos cacos que sobraram da minha infância. Transformei a dor em determinação, o medo em coragem, as cicatrizes em lembranças de batalhas vencidas. A menina que um dia acreditou ser um erro, um fardo, aprendeu finalmente a verdade. Ela sempre foi valiosa, sempre foi digna de amor. E mais importante, aprendeu a amar a si mesma, com todas as suas imperfeições, com toda a sua história. Os anos passaram como páginas de um livro, cada uma única, mas conectada às outras, formando uma narrativa que só faz sentido quando lida por inteiro. Fiquei em Campo Grande por quase 2 décadas, construindo minha vida capítulo a capítulo, palavra por palavra. Com o apoio inicial de Miguel e muito trabalho, consegui abrir minha primeira livraria em 1975. Era pequena, apenas uma sala alugada no centro da cidade, mas era minha. Um espaço onde podia me cercar de histórias, mergulhar em outros mundos enquanto reconstruía o meu próprio. Foi na livraria que conheci Inácio, que viria a se tornar meu marido. Ele era marceneiro, foi instalar as estantes para os livros. Alto, de poucas palavras, mas olhos gentis, tão diferentes daqueles olhos que me assombravam na infância. Começamos a conversar, primeiro sobre madeira e literatura, depois sobre sonhos e medos, e finalmente sobre um futuro juntos. Nos casamos em 1977, numa cerimônia simples. Miguel veio de São José do Rio Preto com a esposa e os 2 filhos pequenos. Foi ele quem me levou ao altar, num gesto que selava nossa jornada de cura e recomeço. Os primeiros anos de casamento foram de adaptação, de aprender a confiar, a aceitar amor sem medo. Inácio era paciente, entendia meus silêncios, respeitava meus espaços. Com ele, aprendi que nem todas as famílias são feitas de dor, que existem lares onde as palavras constroem em vez de destruir. Nossa filha, Diva, nasceu em 1979. Quando a coloquei nos braços pela primeira vez, fiz uma promessa silenciosa. Ela nunca, jamais, ouviria de mim as palavras que um dia ouvi da minha mãe. Seria criada com carinho, com respeito, sabendo-se amada em cada célula do seu ser. A vida seguia seu curso tranquilo quando, em 1988, recebi a notícia da morte da minha mãe. Diferente do que aconteceu com meu pai, desta vez senti uma tristeza profunda. Não pela mãe que tive, mas pela mãe que poderia ter sido, pelo relacionamento que nunca existiu. Fui ao enterro, levando Diva comigo. Foi a primeira e última vez que voltei a Dourados. No início dos anos 90, uma oportunidade surgiu que mudaria novamente o rumo da nossa família.
Inácio recebeu uma proposta para abrir uma marcenaria escola em Jataí, Goiás, onde jovens carentes aprenderiam o ofício. O projeto era inspirador e a cidade, segundo diziam, tinha ótima qualidade de vida. "O que você acha?" ele me perguntou, respeitando como sempre minha opinião. Seria um recomeço, longe das memórias de Dourados, longe até mesmo de Campo Grande. Depois de muito pensar, decidimos aceitar. Vendi a livraria, empacotamos nossa vida e em 1992, aos 40 anos, mudei-me para Jataí, a cidade que se tornaria meu verdadeiro lar. Jataí me recebeu de braços abertos. Logo consegui emprego como bibliotecária na escola municipal, enquanto nas horas vagas escrevia pequenas histórias infantis inspiradas na minha própria experiência. Diva adaptou-se bem à nova escola, fez amigos rapidamente. Inácio viu sua marcenaria escola prosperar, transformando vidas. Foi em Jataí que descobri minha verdadeira vocação para a escrita infantil. Tudo começou quando contava histórias para as crianças na biblioteca. Uma professora me ouviu e sugeriu que eu as registrasse. "Suas histórias ensinam sem parecer que estão ensinando", ela disse. "São como remédio em forma de balas coloridas." Comecei a escrever minhas histórias, todas elas carregando mensagens sobre respeito, autoestima, coragem. Personagens que, como eu, enfrentavam adversidades e saíam fortalecidos. Personagens que descobriam seu valor próprio, independente do que outros dissessem sobre eles. Os anos foram passando, trazendo alegrias e desafios. Diva cresceu, formou-se professora, casou-se. Em 2008, nasceu minha primeira neta, Olívia, luz dos meus olhos, alegria da minha velhice. Quando a peguei no colo pela primeira vez, vi nela todas as possibilidades que um dia me foram negadas, mas que consegui reconquistar. Inácio, meu companheiro de tantos anos, deixou-nos em 2018, após uma luta breve mas intensa contra um câncer fulminante. Sua partida deixou um vazio enorme, mas também um legado de amor e respeito que me sustenta até hoje. Agora, aos 73 anos, vivo uma vida simples e grata em Jataí. Minha filha Diva mora a poucos quarteirões de distância com Olívia, que já está com 17 anos. A mesma idade que eu tinha quando fugi em busca de liberdade. Mas como são diferentes nossas vidas. Enquanto eu carregava o peso do desprezo e da rejeição, Olívia cresce cercada de amor, confiante, sabendo seu valor. Miguel, meu querido irmão, agora com 83 anos, continua sendo uma presença constante em minha vida, mesmo à distância. Falamos por telefone toda semana e 2 vezes por ano ele vem me visitar, ou eu vou a São José do Rio Preto. Nosso vínculo, testado pelo tempo e pelas circunstâncias, só fez fortalecer-se com os anos. Minhas manhãs são dedicadas à escrita. Na mesa da varanda, com meu caderno e caneta, os mesmos instrumentos simples que uso desde o começo, transformo memórias e imaginação em histórias que fazem crianças sorrirem e refletirem. Cada conto é uma pequena semente de esperança plantada no coração de quem lê. Nas tardes, quando o sol está mais ameno, recebo visitas. Amigas da igreja, professoras que vêm pedir sugestões de livros, às vezes jovens escritores buscando conselhos. Também é quando Olívia costuma passar para me contar as novidades da escola, para ouvir minhas histórias de outros tempos. Aprendi, com o passar dos anos, que somos todos protagonistas da nossa própria história. Únicos em nossas experiências, em nossas dores e alegrias, mas capazes de reescrever nossos capítulos mais difíceis, de criar novos finais para antigas tragédias. A família que formei, não a que me foi dada por nascimento, mas a que construí com amor e escolha, é meu maior orgulho, o tesouro mais precioso que levo desta vida. Olhando para trás, para a menina assustada que fui, para o longo caminho percorrido, sinto uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pelas cicatrizes que carrego, pelo tempo perdido em medo e dor. Gratidão por ter encontrado forças para quebrar o ciclo, para transformar minha história, para descobrir que não era um erro, nunca foi.
Hoje sei que cada um de nós carrega dentro de si o poder de reescrever sua história, de transformar dor em sabedoria, abandono em amor, traumas em lições. É nisso que penso todas as manhãs, quando acordo e agradeço por mais um dia nesta jornada maravilhosa que é a vida. Meus queridos que me acompanharam até aqui, quero deixar com vocês algumas reflexões que não vieram de livros ou palestras, mas das cicatrizes que carrego na alma e da paz que finalmente encontrei depois da tempestade. Descobri que nossos piores momentos não definem quem somos, apenas nos mostram do que somos capazes de superar. Cada obstáculo que enfrentei foi um professor rigoroso, ensinando lições que nenhuma escola poderia oferecer. Para aqueles que criam crianças, sejam pais, avós, tios ou professores, lembrem-se: suas palavras têm o poder de construir fortalezas ou cavar abismos. O que você diz hoje ecoa na mente delas por décadas. Escolha ser a voz que encoraja, mesmo quando precisa corrigir. Uma crítica feita com amor cicatriza. Uma feita com raiva deixa marcas permanentes. Os dias sombrios que enfrentei me ensinaram que nossa maior força vem justamente quando achamos que não temos mais forças. É no fundo do poço que descobrimos que sabemos nadar, mesmo sem nunca ter aprendido. Muitos me perguntam como não me tornei amarga após tudo que passei. A resposta não é simples, mas posso dizer que escolhi quebrar a corrente. Vi de perto o que o ódio faz com uma pessoa, como corroeu minha mãe por dentro, como transformou meu pai num espectador da dor alheia. Decidi que aquele veneno pararia em mim, que não contaminaria minha filha, minha neta, as gerações que viriam depois. Quando passamos por traumas profundos, temos duas opções: deixar que eles nos definam ou transformá-los em combustível para nossa transformação. Eu escolhi a segunda opção, não por ser forte, mas por ser teimosa. Aquela mesma teimosia que, segundo meu pai, me fez nascer apesar das tentativas de aborto. Para os jovens que me assistem, não esperem chegar aos 70 anos para compreender seu valor. Vocês não são aquilo que pessoas feridas dizem sobre vocês. São seres completos, imperfeitos sim, mas dignos de respeito e amor pelo simples fato de existirem. E para meus companheiros de cabelos brancos, nunca é tarde para curar velhas feridas. A velhice nos traz a sabedoria para olhar para trás com novos olhos, para entender que muitas vezes aqueles que nos feriram estavam apenas reproduzindo as feridas que também receberam. Na escuridão mais densa, encontrei pequenas fagulhas de luz. Um professor que viu potencial em mim, uma cliente que me ofereceu um caminho de fuga, um irmão que, apesar da demora, cumpriu sua promessa. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma única pessoa que acredite em nós quando nem nós mesmos conseguimos acreditar. O perdão foi meu remédio mais amargo e mais eficaz. Não perdoei por eles, mas por mim. Carregar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Quando finalmente libertei meus pais na minha mente, não justificando seus atos, mas entendendo que eram pessoas quebradas, pude finalmente libertar a mim mesma. Para quem está enfrentando seu próprio vale de sombras neste momento, respire fundo, erga os olhos, procure ajuda. Existem pessoas dispostas a estender a mão, a oferecer um ombro, a mostrar caminhos que você ainda não consegue enxergar. Sozinhos, somos frágeis, mas juntos, somos imbatíveis. O tempo, meus queridos, não é um curador automático. É apenas o espaço onde a cura pode acontecer, se permitirmos. Precisamos ser jardineiros ativos da nossa recuperação, arrancando ervas daninhas, plantando novas sementes, regando diariamente com pequenos atos de autocuidado e autocompaixão. E você, que está passando por momentos difíceis ou conhece alguém nessa situação, seja abuso verbal, físico ou emocional, não se cale. A palavra tem poder, mas o silêncio também. Romper o silêncio é o primeiro passo para romper ciclos de abuso que atravessam gerações. Se inscreva no canal, ative o sininho
e espalhe essa mensagem como quem espalha sementes ao vento, sem saber onde cairão, mas confiante de que algumas encontrarão solo fértil e germinarão. E por fim, deixe nos comentários a palavra vida. Essa única palavra vai me mostrar quem realmente acompanhou essa história até o final, quem entendeu que nossas cicatrizes podem virar asas. Faça isso agora mesmo. E lembre-se, cada um de nós é um universo de possibilidades, muito além das limitações que outros tentaram nos impor.